Se a gente pudesse pensar numa pessoa que é um técnico de futebol, e aí tem 11 jogadores. Dentre 11 jogadores, tem zagueiro que quer ser atacante, tem lateral que quer ser meio de campo, tem goleiro que queria jogar com os pés e ser um zagueiro. Só que o Espírito Santo ele vai trazer o dom para cada um exatamente na posição que Deus deseja para que a igreja toda seja edificada e trabalhe como exatamente um corpo unificado para estabelecer um fim único, irmãos. O fim único, claro, que Deus nos concede como dons e talentos para exercermos na igreja, no ministério, é para a edificação desse corpo. E essa edificação do corpo parte exatamente de um único ponto, que essa igreja saiba adorar o Deus que ela serve. Lembremos sempre que tudo que Deus nos entrega é para exatamente ser devolvido a Ele. Quando Deus nos dá a nossa nova vida, que a gente recebe em Cristo, essa nova vida tem que ser oferecida somente a Ele, para que nós não venhamos mais viver para nós mesmos, mas viver para Ele. Porque em outrora a gente vivia para nós mesmos. E o que a gente recebeu como recompensa? A Escritura diz que não foi nada mais, nada menos do que morte e vergonha. E se a gente continuasse nesse rumo, prosseguindo no nosso próprio jeito de viver, no nosso próprio estilo de viver, o resultado nosso seria uma condenação eterna. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Cristo, por meio de Cristo, melhor dizendo, Deus nos ressuscitou e nos concedeu uma nova vida. Agora, a nova vida que Deus nos dá, como diz o apóstolo no livro de Romanos, essa vida não é mais para ser vivida para nós. Se antes vivíamos para o mundo e usamos o nosso corpo como instrumentos do pecado e para a morte, agora nós estamos oferecendo os nossos corpos, os nossos membros para a justiça e para a vida. Então, de forma que quando Deus nos entrega novamente a vida, é para que novamente nós entremos de novo no princípio de como éramos antes. Quando Deus nos deu a vida no Jardim do Éden, tudo o que a gente fazia era para a glória dEle. A gente respirava e andava para Ele. O dia que a gente pecou e passou a viver para nós mesmos, a Bíblia diz que nós morremos. E é desde então o homem tem lutado exatamente para viver cada vez mais distante de Deus. Porque a morte vai exatamente chamando cada vez mais a gente para a morte, para uma vida cada vez mais destrutiva. E não é necessário a gente pensar em pessoas que, vamos supor, têm problemas com álcool, problemas com droga, problemas com isso. Não. Morte nada mais é do que uma vida cada vez mais distante de Deus. Uma vida cada vez mais que não coloca Deus em sua vida, em sua prioridade, em que tudo que ela faz, ela não pensa em Deus a respeito do que Deus pensa a respeito disso, o que Deus fala a respeito dessas coisas. E quando a gente vive dessa forma, só mostra que exatamente a gente está muito apartado de Deus. A gente fala que temos Deus, mas o nosso coração está longe dele, porque nós não consideramos Deus em nossos caminhos. Então aqui, quando o Espírito Santo traz de novo verdadeiramente a vida de Cristo e a vida para ser vivida na sua presença, é para que a gente faça uma coisa, como igreja ofereça a Deus um culto aceitável. E aqui que esse é o ponto, porque toda a nossa vida vai ser um culto de louvor a Deus, toda a nossa vida. Mas quando a gente se reúne como igreja, aqui entra um outro ponto para nós. Esse culto que agora vai fazer um culto organizacional, ou vamos dizer, um organismo vivo, um único corpo, formado por muitos membros, para dar a Deus glória devido ao seu nome. E é essa obra que o Espírito tem que tratar nas nossas vidas, para que nós possamos dar aquilo que Ele nos concedeu dentro da igreja, a fim de que nós possamos honrar a Ele com nossos dons e talentos, porque esses dons e talentos serão servidos ou serão oferecidos dentro desse próprio culto, para que todos nós sejamos então edificados e edificados em amor. Por isso, uma das obras que o Espírito vai fazer no meio da igreja é fazer com que nós tenhamos unidade quando formos orar diante de Deus. Abra sua Bíblia aí. Livro de Atos.
capítulo de número 2. Verso 1. Não, Atos dos Apóstolos. Verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que é que eles estavam? Todos. Aqui a igreja começa a ser mostrada exatamente como ela é. Todos. Não faltava nenhum. Todos estavam reunidos e aonde? No mesmo lugar. E aí no verso 2 ele diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas de fogo, como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A segunda coisa que ele diz é que o Espírito veio como um som muito forte, um tremendo barulho mesmo, um vento ensurdecedor, que a gente pode assim dizer. E quando ele adentrou aquele lugar onde eles estavam reunidos, a Bíblia declara que o Espírito concedeu uma língua para cada um dos que estavam ali. E a Bíblia vai dizer que eram 120 pessoas que estavam reunidas nesse dia, no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é um dia de festa. Uma das três principais festas judaicas, que é a Páscoa. 50 dias depois da Páscoa tem um Pentecostes. Aí depois, mais adiante, é a festa dos tabernáculos, no mês de setembro. A Páscoa já havia acontecido, foi o tempo em que Jesus foi morto, foi crucificado e 3 dias depois ele ressuscitou. Jesus ficou 40 dias, não diretamente com os discípulos, mas ficou 40 dias aparecendo para os discípulos. Ele não permanecia muito tempo com os discípulos, ele permanecia, ficava algum tempinho e ia embora. Passava talvez 2, 3 dias e depois aparecia de novo. Segundo a Escritura Sagrada, Jesus apareceu aos 11 primeiro, melhor dizendo, aos 10, porque Tomé não estava, no dia da ressurreição dele, no domingo. Então, quando ele apareceu, ele deu paz, conversou com todo mundo, falou com esses 11 que estavam reunidos naquela casa, mas Tomé não havia estado lá. Sei lá o que ele estava fazendo, só sei que ele não estava lá naquela casa. Jesus foi embora, voltou, sumiu. Então Tomé chegou. Quando Tomé chegou, todo mundo falou, disse: olha, Tomé, Jesus já apareceu para a gente. Não foram só 2, não, no caminho de Emaús, não. Apareceu para nós aqui. E aí Tomé diz aquela célebre frase dele, disse: se eu não pegar com a minha mão e não tocar nas feridas dele, na mão e do lado dele, de forma alguma, eu vou acreditar. A Bíblia declara que Jesus não aparece durante uma semana para esses homens. Num outro domingo, ou seja, 7 dias depois, Jesus aparece. No mesmo lugar, agora estava todo mundo reunido. Quando ele aparece, ele diz: Pai seja convosco, e já vai direcionando para a vida de Tomé. Disse: Tomé, vem aqui agora, coloca a tua mão nas minhas feridas e me dá a tua mão aqui, vou te colocar aqui do meu lado. Quando Jesus já falou isso, ele já parou e disse: não, Senhor, Rei meu e Deus meu, tu crês porque tu me viste? Bem-aventurado é aqueles que não me viram e creram. Quantos bem-aventurados temos aqui nesta manhã, né? São muitos, irmãos. São muitos. E a gente não viu nem Cristo ressuscitado e nem Cristo andando antes da sua crucificação. E ainda assim, cremos. Cremos porque essa palavra de crença não procede de nós, procede do próprio Espírito, ao trabalhar na nossa vida e fazer com que a gente acredite nas Sagradas Escrituras, naquilo que a Escritura dá testemunho a respeito de Cristo. Que para nós não é um livro qualquer. É o livro, o único livro da vida. É o livro exatamente que revela quem Deus é, a sua vontade, quem somos e o que Deus há de nos fazer em nossas vidas.
Mas para outras pessoas, esse livro é apenas mais um livro, talvez um livro bom, talvez um livro bom de se ler, talvez com alguma poesia, mas é um livro como qualquer um outro. Produzido pelo homem, escrito pelo homem, não tem nada mais do que histórias fantasiosas que foram escritas. Qual é a diferença deles para nós? A fé. Porque Deus abriu nossos olhos para acreditar num livro que é chamado de fantasioso. E a gente diz, não, isso não é fantasia, isso é realidade. Me prova isso. Não posso te provar. A minha fé é a minha prova de que Deus faz isso, porque Ele mudou as nossas vidas. O testemunho nosso procede exatamente de uma palavra que Ele disse que a gente iria nascer de novo. E todo mundo percebe que nasceu de novo, sabe que a gente já deixou as coisas do mundo para trás. Não significa dizer que a gente se tornou perfeito. Mas aquilo que a gente olha para trás e vê os pecados das pessoas, a gente não tem mais alegria nisso. A gente sabe que isso é uma vida de destruição. Isso não procede mais. Ainda que a gente possa meter o pé na lama, alguns de nós possamos errar violentamente, mas uma certeza a gente sabe de si, isso não é para mim. Não foi para isso que Deus nos chamou, mas para viver na sua presença, para viver em santidade. Embora a gente muitas vezes se alegre com o pecado, irmão, existe uma coisa muito específica na vida de um cristão que nasceu de novo. Que assim como a gente se alegra no pecado, nas nossas quedas, nos erros, nas falhas que nós cometemos, o mundo também se alegra. Ele solta, ele brinca, ele pula, se diverte com os pecados, igualzinho a gente, irmãos. Não tem diferença não. Mas uma coisa que eles têm, que nós temos e que eles não têm, é que a gente só se alegra também e muito na presença de Deus. A gente se alegra por ouvir a palavra de Deus. A gente se alegra em ouvir os cânticos de Deus. Coisa que o mundo nunca vai acreditar, e nunca vai cantar, e nunca vai ouvir, ainda que ele toque, ainda que ele cante, ainda que ele chore. As reações que ele tem lá fora a respeito das coisas de Deus, é as mesmas reações que nós temos a respeito ao pecado. A gente alegra, chora, ri, mas é muito momentâneo e a gente sabe que isso não é mais para a gente e vai embora, e segue. A gente chora, entristece, se alegra, seria como na proporção inversa do pecado. A gente se alegra por estar cometendo aquele pecado, depois que termina o pecado a gente diz, fiz besteira, e chora arrependido por ter feito a coisa errada. E então se alegra por Deus estar nos dando novamente a oportunidade de seguir em frente. Coisa que o mundo nunca vai ter isso. Depois da ressaca, vai vir a outra. É ou não é? Quem andou no mundo sabe como é isso. Depois da ressaca, não, acho que eu, rapaz, meti o pé na jaca. Oxi, a cabeça está toda rodando. Espera o próximo final de semana. Já está lá ele de novo. E nem se lembrou de nada. Não, dessa vez vai ser diferente, não vou. Acho que aquela combinação que fez errado. Não, a combinação da tua vida estava errada. Eu estou falando isso porque aqui Deus ele começa a tratar a nossa vida como uma igreja junta, unida, para que nós possamos entender que a ajuda de cada um dos irmãos, não é dos líderes em si, mas a ajuda de toda a igreja, faz dela exatamente um santuário para a habitação de Deus, como o apóstolo Pedro ele nos diz, vocês são pedras vivas sendo edificados para um santuário de Deus, ou seja, para a morada do Espírito Santo. E esse Espírito que habita no meio da igreja, que habita entre os irmãos e que divide exatamente dons e talentos, segundo o que ele deseja, segundo aquilo que o Espírito quer, faz com que cada um de nós possamos contribuir para a vida da igreja, então a igreja ser edificada. E aí a Bíblia diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Todos estavam reunidos, cada um recebeu uma língua conforme o Espírito estava dando. E a outra coisa que ele diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Isso não tem a ver com o pousar das línguas, ou seja, um recebeu uma língua de inglês, outro português, isso e aquilo. Não é a língua que fez, mas a presença do Espírito fez com que cada um de nós pudéssemos ser cheios do Espírito. Nessa primeira visão, nessa primeira impressão que a gente tem
do livro de Atos, da descida do Espírito Santo. Um ponto que é importante notar, que se a Páscoa é a festa que a gente poderia dizer é a festa principal do povo judaico, porque ela fala uma celebração de uma libertação do povo de Israel da terra do cativeiro. Nossa Páscoa é uma libertação muito maior do cativeiro, o cativeiro do pecado. Muito bem, se aí temos a Páscoa, logo depois temos a festa do Pentecostes ou a festa das primícias. E o que era a festa das primícias? Era que o tempo da primeira colheita do povo. Então, para que o povo colhesse, Cristo ou Deus, ele determinou que os homens pudessem oferecer as primícias dos seus trabalhos. Lembre-se, estamos dentro de uma sociedade agrícola ou uma sociedade pecuária. O importante era que essa festa das primícias falava exatamente da capacidade que o povo tinha de semear e colher. Mas toda vez que a gente semeia, e quem já semeou sabe muito bem disso, e que plantou, quando nasce a árvore e começa a dar os seus frutos, os frutos não dão de uma só vez. Todos os frutos ficaram maduros. É assim que acontece? Não, existe uma parte que vai ficando madura e boa, e que a gente precisa colher, senão vai estragar. Enquanto a maioria dos frutos ainda vai demorar um pouco mais até que eles amadureçam e então possam ser colhidos. O que Deus estava dizendo é exatamente isso, que as primícias são exatamente o que a gente vai retirar dos primeiros frutos que dão naquela árvore, da primeira colheita. Não é a colheita inteira, mas é primeiros frutos, ou seja, eu tenho uma árvore de amora lá em casa, já começou a dar e ficar pretinha algumas, mas é pontuais. Mas se eu não pego, elas vão se estragar e vão cair no chão. Mas a maioria de todos os frutos da árvore está tudo verde, tudo verde. Chegará uma hora em que vai ficar o quê? Tudo maduro. E nessa hora que ficar tudo maduro, aquelas que foram os primeiros frutos, provavelmente já devem ter caído, e se não caiu, elas vão ficar secas na própria árvore. O que Deus pedia era exatamente isso, que as primícias eram da parte do Senhor, eram os primeiros frutos, ou as primeiras colheitas que deveriam ser entregues ao Senhor, como primícias, ou seja, como a primeira coisa que a gente está entregando a Deus, no sentido de quê? De que Deus possa nos abençoar todo o restante da colheita. Porque se as primícias forem santas, todo o fruto será santo. Se a gente dá a primeira honra a Deus, e coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas da nossa vida também serão dadas ao Senhor como honra. Por isso ele pedia, as primícias são minhas, não são de vocês. Como reconhecimento de que eu, o Senhor, concedi a vocês o benefício e a bênção de colher uma grande colheita. Então, olha só o que acontece. Tem a festa da Páscoa. Jesus morre, é o Cordeiro de Deus que é sacrificado por cada um de nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ressuscita 3 dias depois. Ele passa 40 dias conversando com os apóstolos. 10 dias depois vai acontecer a festa das primícias, ou a festa do Pentecostes, ou seja, em que o povo de Israel traria os seus primeiros frutos ao Senhor, ao tabernáculo, ou melhor dizendo, ao templo, para ofertar e agradecer ao Senhor por toda a colheita que eles sabem que vai ser maravilhosa. Quando dá 40 dias, Jesus sobe aos céus, mas antes de subir aos céus, ele diz assim mesmo, fiquem em Jerusalém, porque não depois de muitos dias eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo descerá sobre vocês. Permaneçam reunidos aqui até a descida do Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas. Do contrário, todo mundo calado, todo mundo não fala nada, só faz uma única coisa, busca a minha face até que a promessa se cumpra. Jesus se levanta, vai aos céus. Passam-se 10 dias. 10 dias depois, a Bíblia é clara que quem viu Jesus subir, o apóstolo Paulo diz que foram 500 pessoas que viram Jesus subir aos céus. Dessas 500 pessoas que subiram, aliás, que viram Jesus subir aos céus, Jesus falou a respeito dele, dizendo exatamente, fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Essas 500 pessoas ouviram Jesus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que estavam reunidos no cenáculo, sabe quantas pessoas? 120 pessoas. Isso significa dizer que 380 pessoas de que ouviram Jesus e viram Jesus subir, e ouviram a sua ordem, fica até em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, se foram. Talvez tenham ficado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E foram.
Final das contas, é que apenas 120 estavam no meio deles. Você recebe uma ordem de Deus, a gente obedece muitas vezes? Sim ou não? É isso. Já levantou o olho, né? É a mesma coisa. Deus deu uma ordem. Fiquem em... Mas o fato é esse, é uma matemática. Ele disse, fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, fica em Jerusalém. E eles não ficaram, irmãos. Agora presta atenção, vamos colocar 500 pessoas aqui, eu não sei nem se dá 500 pessoas, vamos colocar 500 pessoas. Se sai 10 pessoas, a gente fica preocupado? Fica ou não? Fica não, irmã. Por que não fica preocupado? Porque tem muita gente aqui, 10 pessoas não dá para notar não. Não dá não. Mas 50 pessoas já começa a ficar melhor. 50 pessoas foi embora, é 10% daquela congregação. Aí foi saindo. E só a gente orando. Não tinha nada para fazer, porque tinha que esperar e vamos orar. Ele disse que era para ficar aqui, então vamos ficar. Tem outra ordem para a gente? Não, a gente vai... Não, muito depois desses dias, ele não disse quantos dias. Mas ele disse, não, muito depois desses dias, vocês serão revestidos com o Espírito Santo. A Bíblia diz que 500 irmãos, 500 viram, não ouviram, eles viram não somente Jesus dizer, fica em Jerusalém, mas eles viram Jesus subir. E não somente isso, viram também um anjo descer do lado dele e disse, ei, o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi para cima, ele vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Eles viram tudo isso. E não ficaram. Quem ficou foram 120 irmãos. Esses 120 foram cheios do Espírito Santo. Todos os que estavam reunidos, todos os que ficaram, todos receberam da plenitude do Espírito. Avança no capítulo número 2. Verso de número 40. O apóstolo Pedro, ele se levanta e começa a fazer o discurso a respeito do arrependimento de pecados, para que aqueles homens que estavam ouvindo de outras nações, que não falavam, só falavam o hebraico, ou às vezes nem falavam o hebraico, mas falavam as suas línguas de origem, da onde eles haviam nascido. Se você quer dar uma olhada, ele diz entre eles, verso de número 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, ou seja, aí o escritor Lucas escreve de onde eles eram, quem eram esses judeus? Ele diz, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isto quer dizer? Ou seja, é como se eu chegasse em uma terra estranha e eu visse um cara falar em português comigo. Quem estivesse vindo de uma outra terra estranha para que esse lugar, tipo assim, do Japão para cá, e alguém falasse em japonês, sendo ele brasileiro e nunca foi no Japão. E nem cursou qualquer curso, ele começou a falar. Por quê? Porque o Espírito Santo pousou com uma língua em cada um, e a língua que está é uma língua terrena, por isso eles ouviram dizer, temos ouvido as grandezas de Deus em nossa própria língua materna. Como pode ser isso? Esses homens nunca saíram daqui, são todos galileus. Como eles conseguem falar esses outros idiomas? E cada um está falando um idioma diferente do outro. E todo mundo ouvia as grandezas de Deus. Aí então Pedro ele faz o discurso. E no verso 37 ele diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro,
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, Deus, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui começa uma outra história da vida da igreja. Até então, esses 120 estavam reunidos, foram revestidos de poder e conseguiram testemunhar. Pedro teve uma explicação, porque ele está dizendo assim mesmo: como é isso? Aí ele disse: o que é isto que está acontecendo? É exatamente o que Pedro ele vai escrever na sua carta. Todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós. O que está acontecendo? Ele está dando a resposta a respeito daquilo que eles estão vendo e ouvindo. E então Pedro, ele fala, a Bíblia diz que aquelas pessoas estavam ouvindo, os seus corações foram compungidos, ou seja, foram apertados, angustiados para tomar uma decisão. E a decisão dele diz: o que nós devemos fazer diante da revelação, ou da verdade que cai sobre nossos ombros, ou nas nossas mãos, nos nossos braços, o que nós devemos fazer para sermos salvos, porque nosso sangue agora realmente está sobre a cabeça de Cristo, nós somos os culpados do pecado. O que nós devemos fazer, irmãos? E a Bíblia diz, Pedro ele vai explicar: arrependeu. E cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que 3.000 pessoas aceitam essa palavra. Ela não diz que todos que ouviram aceitaram, mas os que lhe aceitaram a palavra, ou seja, que deram crédito naquilo que o apóstolo Pedro está dizendo: arrependam-se, recebam Cristo, sejam batizados e receberão o Espírito Santo. Ele diz: e os que lhe aceitaram foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Então a igreja passou de 120 para 3.120 pessoas. Um salto gigantesco, impressionante. Aí ele diz no verso 42, como é que vai se dar essa igreja que agora que ela tomou uma decisão por Cristo, mas nunca andou com Cristo durante 3 anos e meio, como os discípulos andaram. Porque esses discípulos estão desde o início do ministério de Jesus. Talvez o mais fraco dos discípulos, talvez tenha apenas 3 anos andando com Jesus. Não pense, amados, que os 3 anos e meio que Jesus teve de ministério foram só com os 11. Muitos discípulos andaram com Jesus durante muito tempo. Verdade é que alguns desses discípulos não eram escolhidos para estar mais perto de Jesus, mas nunca deixaram de andar com Jesus. O grupo seleto de Cristo eram 12. Mas se você perceber nas Escrituras Sagradas que esses 12, em que Jesus lidava com eles não tinham nem tempo para estar juntos. Tamanho é o número de multidões que vinham com Jesus. E quando Jesus escolheu 12, ele escolheu no meio do número dos discípulos que já andavam com ele. Você tem uma ideia? No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja está reunida, ela diz assim mesmo, disse: olha, todo mundo sabe que Deus escolheu 12 para testemunhar e ser os apóstolos dele, certo? Só que um dos nossos caiu, que era Judas, para se cumprir a Escritura. Convém que nós também levantemos um outro no lugar dele, como diz a Escritura, coloque-se outro no lugar dele, pois essa era a intenção da igreja. Então vamos levantar um que possa estar no lugar de Judas Iscariotes, que traidor. O que a gente vai fazer? Vamos separar quem dentre os discípulos que andaram conosco desde o início possa assumir o lugar dele. Escolheram 2 homens, dentro daqueles 120 tinham 2. Esses 2 foram escolhidos para que a igreja então votasse a respeito, que é Matatias e... nunca lembro o nome do outro. Matias e... está aqui. Vamos lá, capítulo 1. Verso de número 14 diz assim, depois que Jesus dá a ordem e ele diz: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival,
ou Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado, ou seja, um dia. Quando eles entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, todos, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas, como tinha falado. E disse: irmãos, convinha que cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós, teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, o início do ministério de Jesus, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justus, e Matias. José e Matias. Eles estão desde onde? Desde o batismo de João Batista, quando o início do ministério de Jesus. Esses homens caminharam, não estavam escolhidos entre os 12, mas sempre caminharam com Jesus durante todo o tempo. E esses 2 é apenas um de tantos outros que tinham. Dentre esses todos, dos 120, eles escolheram esses 2 para fazer uma votação de quem tomaria o lugar de Judas. Pode falar. Também os caminhos de Emaús, muito bem lembrado. Sim, são homens que estavam lá com Jesus desde o início. Então não foi Cristo não estava só preso a esses 12 homens. Ele chamou esses 12, mas ele não tinha tempo de ficar sozinho com eles. A Escritura mostra muito claro isso. Era muita gente, muitos discípulos que estavam perto de Jesus. Por isso que a gente vê 500 pessoas vendo Jesus subir aos céus. Só que desses discípulos, eles foram embora. Não quer dizer que eles se perderam, mas significa dizer que eles perderam a grande bênção de estar junto com a igreja e receber o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, a descida do Espírito Santo para nos testemunhar do Evangelho. Lembre-se como ele tocou aqui o nome dos 2 discípulos que estão no caminho de Emaús. A Bíblia diz que esses 2 discípulos ouviram que Jesus havia ressuscitado. Eles não viram, não ouviram, eles ouviram o testemunho de Maria Madalena e das mulheres que foram até o túmulo, viram que estava vazio, que os anjos falaram com ela, elas voltaram para falar com os 11, aqueles 2 discípulos, eles estavam no meio. Isso não é verdade, não. A Bíblia diz que houve uma perseguição do Império Romano para os discípulos, porque estavam procurando eles para prendê-los, para que eles devolvessem o corpo de Jesus que eles haviam roubado e estavam anunciando que Jesus ressuscitou. A perseguição começa por aí. Esses 2 discípulos disseram: Jesus ressuscitou. As mulheres estão dizendo: mas vai pensar nessas mulheres, as mulheres são tudo doidas, estão tudo apaixonadas por Jesus, não aceitando a vontade. Ele deve ter surtado, deve ter visto alguma coisa, mas não vamos dar testemunho não para a mulher. A Bíblia diz que eles vão embora de Jerusalém. Eles estão indo embora. Estão indo para a cidade de Emaús, é um pouco distante de Jerusalém, mas eles estão caminhando para fora. É nesse período que Jesus, antes de falar com os 11, ele fala com esses 2 de Emaús. Ele para, conversa, e ele está na virada do dia. Estava chegando. Vamos embora. Já está escurecendo, bora ficar por aqui? Tá bom, bora ficar. Aí Jesus vai, parte o pão. Eles reconhecem Jesus, Jesus some. Quando Jesus some, ele aparece aonde? Com os 11 apóstolos. Logo depois ele vai aparecer com os 11 apóstolos. Antes que Jesus some, a Bíblia declara que esses homens resolvem voltar para Jerusalém, porque ainda é dia. Eles retornam para Jerusalém, o caminho está à distância, mas eles retornam. Quando eles chegam em Jerusalém, ele disse: olha, o Senhor nos apareceu. E aí Tomé disse: não acredito. Os outros também ficam assim: será que é, será que não é?
Aí eles voltam para Jerusalém para falar com os apóstolos. Ele apareceu para a gente. Apareceu. Mas não apareceu para a gente, não. Logo depois, Jesus aparece para eles, para os 11, com as portas fechadas, com medo da perseguição. E aí Jesus aparece. Eu estou contando isso aqui para que a gente entenda como a igreja ela está sendo transformada e unida para estar somente em um único lugar, para que ela possa ser exatamente edificada, para que ela possa ser verdadeiramente construída para uma habitação de Deus, para que possa exercer verdadeiramente um culto aceitável a Deus, uma igreja que cultua a Deus. Vamos supor, Josafá está cultuando Deus em espírito e em verdade, mas eu não estou cultuando Deus em espírito e em verdade, eu não estou entrando em uma aliança para que essa igreja possa cultuar a Deus. Quando a gente tem menino pequeno é uma coisa bacana, né, para que a gente entenda esses tipos de coisa. A gente está fazendo uma comida, tipo assim, estou no fogo, fazendo a comida. Eu tenho que trazer a comida e dar para o pequeno. Só que o pequeno agarrou a minha calça. Ele é pequeno. Se eu dou uma passada, ele buf, ele não tem força. Não é como aquele menino mais forte que, não, peraí, afasta aí. Não dá. Quando agarra, parece um carrapato, né? Não solta mais. Aí o que a gente faz? A gente tem que pegar uma outra coisa para fazer no fogo. Como é que a gente faz isso? A gente tem que deixar a mão, ficar arrastando o pequeno, tentar pegar aqui e voltar para cá, e depois voltar de novo. Só que a gente vai fazer isso não uma vez, nem 2 vezes, vamos fazer umas 4 ou 5 vezes, porque tem que colocar comida para todos os outros que também são pequenos. Por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente sai de um lugar, irmão, deixa o outro descoberto, a gente não consegue fazer as coisas. Consegue fazer? Não consegue fazer, não tem jeito. Ou a gente ajeita de um lado, e já sabe que se eu ajeitar desse lado, eu tenho que ajeitar essa comida, porque é isso que ele quer. Ele não me quer, ele quer a comida, mas ele acha que a comida sou eu. Por isso ele está me segurando, me dá, e não tem jeito. O que eu estou querendo dizer, amados, é que se a gente não exercer como unidade igreja, Deus também não consegue trabalhar nos nossos corações. A responsabilidade de Deus é de nos unir verdadeiramente para que nós possamos exercer, ou seja, dar um culto aceitável a Deus. Não me importa quanto ele seja honesto diante de Deus e fervoroso diante de Deus, mas se eu não sou, quando eu me reúno com ele, irmãos, aqui está a igreja. Onde há divisão, Deus não habita. Onde há contenda, Deus não habita. É por isso que a igreja ela é um problema muito grande para Deus e para este mundo. Um problema muito grande é que Deus tem que fazer com que essa igreja seja una, para que dê a Deus a sua glória. Deus não aceita só Josafá. Porque Deus, se aceitasse somente um indivíduo, ele aceitava somente Elias. É ou não é? Mas Deus chamou Elias, agora vai que eu vou me mostrar para esse povo, e esse povo vai saber que eu sou Deus. Vai e oferece o sacrifício, um desafio aos profetas de Baal. A Bíblia diz exatamente que o povo todo foi reunido, o rei foi reunido, a nação inteira de Israel foi no Monte Carmelo reunido, e os sacerdotes de Baal e os sacerdotes de Azerá foram todos reunidos. Em todos são 850 profetas, falsos profetas de deuses estranhos que Israel não deveria ter, mas estava com sacerdotes dentro do seu povo, dentro do seu território e fazendo oferendas a esses. O povo, de maneira que o povo não sabia se Deus era Baal ou se Deus era o Senhor, porque ele estava numa divisão, porque havia sacerdotes de um culto falso e havia sacerdotes do culto verdadeiro, mas tanto um quanto o outro não se manifestavam de maneira que Israel pudesse dizer, realmente é o Senhor. E não se manifestava por causa dos pecados de Israel. Elias chama o povo e diz assim mesmo para o povo: se Deus é o Senhor, serviu. Mas se o Senhor é Baal, então vai servi-lo. Não fique entre dois pensamentos, decidam agora quem é o Senhor na vida de vocês. Sabe qual foi a resposta do povo? Sabe qual foi, Abadia? Não é Abadia? Então, sabe qual foi? Foi essa a resposta. Vocês ouviram a voz dela? Se vocês olharam para ela, vocês viram ela falar alguma coisa? Essa foi a resposta do povo. O povo ficou o quê?
Não sabia o que dizer. Eu não sei em quem acreditar. Não sei. Ficou calado, ficou mudo. Disse, por que vocês ficam então? Serve agora, decide agora. Então, a Bíblia declara que ele faz o desafio. Quem inicia o processo de desafio são os profetas de Baal e de Azerá. Eles oferecem, os 850 profetas estão oferecendo o seu culto a um Deus falso. E como é um Deus falso, não responde. A Bíblia declara que eles começam tipo por volta das 9 horas da manhã até o meio-dia e nada. Quando eles viram que não tinha nenhuma coisa para fazer, disse, ó, o Deus de vocês não está respondendo. Melhor vocês gritarem mais porque ele talvez esteja passeando, andando ou dormindo. Grita mais. A Bíblia declara que eles, aqueles 850 profetas, começaram a se cortar, ao derramar o seu próprio sangue para que o Deus deles pudesse observar o sacrifício deles e intervir com o fogo, como era o desafio. E eles gritavam, ao ponto que eles desistiram, lá pela mais volta de umas 3 horas da tarde. Exaustos, cansados e todos cortados. Não tem chance não. Não tem resposta. Tudo que eles torciam era o quê? Que quando eles fizessem a oração também, nada houvesse resposta. E o final disso seria o quê? Ele seria morto. Simples assim. Embora que houvesse um empate de nenhum Deus te responder, não, tu vai perder. É tu que é a vergonha, vamos matar. O que acontece? Elias, ele poderia levantar todo o altar. Ele foi o único que sabia que Deus era estar com ele. Ele podia fazer tudo sozinho, irmãos. Ele disse, agora vão, retire as pedras todas quebradas do altar. Tira tudo. Coloquem pedras novas. Coloquem, arrumem todas as pedras aqui. Arrumaram o altar. Agora, vamos cortar o animal, coloquem a lenha. Agora eu vou cortar o animal, coloquei, abri o animal, coloquei no altar. Agora vamos fazer o seguinte. Vocês peguem 4 cântaros de água e derramem sobre o altar. Vão mais uma vez e peguem mais 4 e derramem. Mais uma vez e mais uma vez. E ele pediu que fizesse um cerco, tipo como se fosse um laguinho ao redor do altar. A água derramou, escorreu, molhou toda a madeira. Como a gente faz churrasco com madeira molhada? Tem condições? Possível isso. É possível. Molhou e encharcou. A água estava rodeando todo o altar. Ele disse, agora eu vou orar. Aí ele ora, Senhor, eu fiz tudo aquilo que tu me mandaste. Prova que tu és Deus e que eu sou teu servo. Quando ele nem terminou de falar, o fogo desceu. O fogo foi tão forte que consumiu pedra, o holocausto, as madeiras e a água. Sobrou nada, só a cinza. O povo caiu em terra e disse, só o Senhor é Deus. Presta atenção, esse milagre muitas vezes a gente fica olhando e fica pensando na obra maravilhosa que Elias fez por ele ser fiel. Mas o maior milagre é levar o coração do povo de volta para Deus. Deus não queria só Elias, irmãos. Deus não quer só um culto de um indivíduo no meio da sua casa, porque Ele não salvou somente um indivíduo, Ele salvou um povo. E esse povo que Ele salvou, era ter que estar unidos. Se não estiver unido, Deus não se agrada de estar no nosso meio, irmãos. Se eu estiver fiel, se o Josafá for fiel, e essa fidelidade serve só daqui para fora, irmão. Quando ele entrar no quarto dele, quando ele entrar na mata, quando ele andar pelas ruas, por qualquer lugar, Deus está sempre ouvindo ele. Ah, mas e aqui ele não vai estar ouvindo? Não é que ele não esteja ouvindo ele aqui. É que ele não é sozinho aqui. É como eu falei, ele vai estar querendo fazer uma adoração a Deus e eu estou querendo pegar alguma coisa. Como é que eu vou fazer essas coisas? O corpo está dividido. Isso aí. Ou a gente todo adora junto, ou não adora. Ou a gente todos serve junto a Deus, ou não servimos. Nós não buscamos só nós. O culto não é só meu. O culto é congregacional, o culto vai junto. Para que vocês entendam isso, veja em todos os textos que ele está, todos estavam reunidos, todos foram cheios, e é isso que o apóstolo vai dizer assim mesmo. Orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, verso de número 24, do capítulo 1. Revela-nos qual destes dois tens escolhido,
para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se extraviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Juntou-se novamente o colégio dos apostólicos, 12. Todos estavam reunidos no templo, desceu o Espírito Santo. Verso 42 do capítulo 2 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos, olha de novo, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram. Quem não creu não estava junto. Mas quem creu estava junto. E tinham tudo em comum. Aí ele diz: vendi as suas propriedades e bem distribuiu o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, o povo que estava lá fora, olhando para a igreja junta, ela se alegrava com essa igreja, porque via nessa igreja a graça para ser instrumento de graça e misericórdia para este povo. Por isso, quando eles olhavam para a igreja, eles não olhavam com um olhar de indiferença, um olhar pessimista. Mas o povo via de si, é um povo muito ordeiro, é um povo que se ama, é um povo que se ajuda. E aí ele diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. No capítulo número 3 tem a primeira cura. Quando a gente chega no capítulo número 4, que Pedro e João é preso por causa desse milagre, e depois eles são soltos, porque não tinha nada para que fazer, foram embora. Mandaram eles embora. Verso 21 do capítulo número 4. Vamos lá do verso de número 19, para a gente ter mais contexto. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, ou seja, pelo milagre do coxo. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então não tinha como dizer que foi uma farsa, porque o homem tinha 40 anos que estavam lá no templo esmolando. 40 anos ele era coxo. E Pedro e Tiago, subindo no templo, disseram: levanta-te. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Aí a Bíblia declara que eles foram julgados, mas eles não tinham como ser castigados pelo Sinédrio. Então disse: vocês não devem mais falar nesse nome, está certo que vocês fizeram uma obra, a gente não tem como negar isso, mas vocês parem de falar desse nome e de que a gente matou esse Jesus, porque esse Jesus morreu, está certo, mas ele não ressuscitou não, e não é isso que está acontecendo. Aí Pedro diz: julga entre vocês mesmos, é melhor obedecer vocês ou a Deus? Obedecer a Deus ou aos homens? Porque nós não podemos deixar de falar o que nós temos visto e ouvido. Liberaram esses dois, no caso Pedro e João, liberaram esse sinédrio, mas liberaram com fortes ameaças, de se vocês voltarem a fazer de novo isso, a gente vai fazer alguma coisa muito ruim com vocês. Eles foram embora. Verso 23, olha o que eles dizem. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, quem estava ouvindo isto? Os irmãos. Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos e imaginam coisas vãs?
Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Quem estava orando? Unânimes levantaram a sua voz e oraram. A igreja. Será que quando eu estou levantando a voz, você está levantando a voz, estamos levantando a voz de maneira diferente? Estamos pedindo coisas diferentes que não são iguais, de maneira que nós não somos unânimes em nossas orações? Aqui os homens ouviram o que fizeram com Pedro e João, as ameaças que o povo disseram, disse, vamos orar. E unânimes oraram a Deus baseado nessa frase, baseado nessas palavras. Não que todo mundo falou essas mesmas palavras, mas todo mundo sabia que era isso, que era o caminho que tinha que fazer, porque o Espírito estava guiando eles a esse caminho. E a Bíblia declara que todos igualmente foram cheios do Espírito. Não foram somente Pedro e João, todos foram cheios. E passavam a anunciar a palavra com muita ousadia. E aí a Bíblia diz assim mesmo, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Da multidão que creram, era o coração e a alma. O que denota aqui é exatamente a unidade da igreja, quando a igreja está unida junto. Assim como era no Antigo Testamento, um homem fazia com que toda a nação de Israel caísse em pecado. Mas a nação, quando se juntava e juntas pedia o perdão de Deus e a graça de Deus, Deus derramava da sua graça, não um homem pedindo, mas a nação. Um pecado pode destruir uma nação. Como diz a Escritura, um só pecador destrói muitas coisas boas. Mas para que seja edificada, a igreja precisa estar junta. Não é a obra de um único homem, não é a obra de uma única pessoa, é a igreja tem que estar unidas, e essa é a tarefa que o Espírito Santo tem de trabalhar e capacitar nossas vidas para que nós possamos oferecer a Deus um culto aceitável aos seus olhos. Como diz o apóstolo Paulo, há somente um corpo e um só Espírito. E como diz Pedro, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual de Deus. Uma habitação de Deus por meio do Espírito. Essa é a verdadeira unidade da igreja, não de um ou dois homens, mas a igreja junta para buscar a Deus. Quando a gente vai olhar a oração de Daniel, a oração de Esdras, a oração de Neemias, todos eles oram pedindo perdão e arrependimento para Deus usar de graça e misericórdia. Embora eles sejam eles têm uma oração federativa, uma oração que é representativa. Eles não colocam o pecado deles, mas eles colocam o pecado da nação inteira. É como se eles estivessem orando por todo mundo, não orando o meu pecado, o seu pecado, orando o pecado de todos. Eles carregam o pecado de todos no seu próprio coração por uma intercessão, para que o perdão de Deus e a graça de Deus alcance toda a comunidade. E é isso que Deus concede à oração de Daniel, quando ele invoca o nome do Senhor e pede perdão, pecados que ele não havia cometido, mas ele considera que eram seus, porque ele faz parte de uma comunidade. Então, como Josué, ele diz, perdeu a batalha de Ai, porque Acã pegou uma capa e alguns objetos de ouro e de prata. Eles não sabiam, a vitória tinha conquistado, eles esconderam isso, Acã e seus filhos, esconderam nas suas tendas. Quando foi para a próxima cidade lutar, na cidade de Ai, a Bíblia diz o quê? Que eles perderam. O povo era bem pequenininho, e o exército foi assim um pouquinho maior, não precisava ser muito, mas apanharam e voltaram. Voltaram com o rabo entre as pernas, como se diz. Eles começaram a chorar, Josué virou para Deus, disse, que isso, Deus? Que negócio é esse? Como é que a gente perde isso?
A muralha de Jericó caiu de uma só vez, a gente matou todo mundo, não sobrou ninguém. Como a gente perde agora para uma cidade um ovo desse que não tinha nem muralha? Deus vira para Josué e disse: Josué, por que tu está irritado? Há pecado no meio de Israel. E nunca vão vencer enquanto o pecado permanecer no meio de vocês. Como o pecado? Há uma maldição no povo de Israel porque pegaram daquilo que era maldito. Josué teve que fazer a investigação, levantar que era um culpado, levantou-se o culpado, um homem. Levou à morte de toda uma igreja, irmão. Levou o desânimo de toda uma igreja. O povo ficou com tanto medo de apanhar de novo, que a Bíblia diz que todo o exército foi necessário ir para a batalha. Porque a confiança do povo caiu. Será que a gente não vai apanhar de novo? Para que a igreja voltasse de novo a estar junto, ela precisa estar junto, lutar junto, caminhar junto e viver junto. Mas basta um se afastar para que toda aquela unidade caia. Para que a gente entenda que a gente é ponto importante na vida do irmão. Porque se nós não formos, o pecado de Acã não atingiria a igreja. Mas a Bíblia diz: o pecado de um homem é o pecado da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Obrigado pelo Teu cuidado e pela força que Tu tem nos dado diante do Senhor. Sabemos que nós temos muitas dificuldades e o espírito que nós temos, Senhor, a inclinação é de nós vivermos separados. Vivermos por nós mesmos segundo o nosso propósito. Segundo aquilo que a gente acha melhor e aquilo que a gente acredita que o Senhor quer para nossas vidas. Muitas vezes nós não reconsideramos e olhamos, Senhor, que a nossa vida tem que estar unida e submissa ao Senhor, junto aos irmãos. Que esse seja o nosso fator, Senhor, que a gente aprenda a honrar, Senhor, a unidade que Tu nos trouxeste, a unidade de viver como igreja, Senhor, de ter os nossos irmãos, de ter um ao outro, que a nossa presença é real e verdadeira e ela é eficaz no meio do Teu povo. Que ela não é e nem pode ser desprezível. Nem pode ser, Senhor amado, como muita gente, não faço diferença. Sempre vai haver diferença, Senhor. Não se pode faltar nenhum, como disse Moisés, não vai ficar uma única unha na terra do Egito. Nenhuma, iremos todos nós, homens, mulheres, crianças, nossos gados, nossas coisas, tudo, não vai ficar nada na terra do Egito. Que esse mesmo sentimento sejamos de cada um de nós. Estarmos sempre juntos, unificados pelo Espírito do Senhor. Amém.